E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? É o Danda na área e esse é o Marco 10, 25 de novembro de 2025, terça-feira, a reta final do Campeonato Brasileiro chegando e o Vasco brigando contra o rebaixamento. Olha, acho que, assim, a gente vai poder falar aqui um pouquinho. Vasco que volta a treinar hoje no CT Moacir Barbosa, para esse jogo, que é uma final contra o Internacional, sexta-feira, mas assim, é muito mais do rendimento do time em campo do que a matemática. Né? A matemática ainda está do nosso lado, mas o problema é o rendimento do time. A gente vai falar disso aqui. Antes de tudo, deixa seu like, seu joinha, sua curtida. Muito obrigado a todo mundo que cola aqui no Marco 10. Você também pode se inscrever no Ouvido ao Vasco. Muito obrigado. Se inscreva no canal. É de 0800, graça. E se quiser deixar um cascalho, e eu agradeço imensamente, você pode, claro, virar membro do canal, é baratinho, é mais barato que uma coca gelada, tem direito a lives exclusivas, e também deixar sua doação no LivePix, está aqui o QR Code, você mira a câmera do seu celular e faz a sua doação, a gente agradece bastante. Meus amigos, vou falar para vocês, o Vasco, depois da 35ª rodada que completou ontem, tem 97,5% de permanência na Série A. Isso dá o quê? 97,5%, 2,5% para cair, né? Segundo o Gato Mestre, a galera lá do GE. Cara, assim, a Universidade de Minas também dando 2%. A matemática está do nosso lado, né? A matemática coloca os times rebaixados muito piores do que a gente. Agora, a verdade é que o Vasco tem que jogar bola. E o Vasco deixou de jogar bola. Vasco apático, acomodado, displicente. E é claro que isso, não ajuda em nada um time que está tentando fugir da zona do rebaixamento ou, quem sabe, ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro, se não quiser falar de rebaixamento, né? Mas o Vasco tem que melhorar bastante seu rendimento. Eu achei, particularmente, eu sei que é olhar o horroroso e o horrível. Eu achei que o jogo do Bahia foi melhor que o jogo do Grêmio. Tá? Defensivamente, achei o Vasco melhor postado. Agora, ofensivamente, eu fui olhar as estatísticas do jogo. O Vasco deu um chute a gol na direção do gol. Teve aquela cabeçada do PH no finalzinho, foi fora do gol, aí ela não conta. Mas chute no gol que o goleiro Ronaldo do Bahia defendeu, é muito pouco, né, gente? É muito pouco. E a gente está tentando entender, tentar descrever, discriminar os motivos disso, né? Um dos motivos, um jogador que caiu bastante de rendimento, Nuno Moreira, português, né? Completou no domingo, jogo Bahia em Salvador, o seu 50º jogo na temporada. E aí, cara, talvez isso explique a queda de rendimento, porque o Nuno nunca tinha feito esse número na carreira dele. Parece que somando os números dele lá em Portugal, na Europa, nem chega próximo disso. Né? No Casa Pia, né, ele atuou 56 partidas. Então, assim, é muito complicado. Se somar o período dele no Casa Pia, são 56 partidas. Então, são mais 6 jogos, né? Assim, cara, é muito louco. É muito louco. Talvez o Vasco, dependendo do Nuno, né? A gente pode ver esse contexto chamando a atenção de um time estafado, estagnado, somando as temporadas, as 2 últimas temporadas em Portugal do Nuno, no Vizela e depois no Casa Pia, ele chega ao número de 50 jogos, isso é, ele fez 25 em 2 temporadas em Portugal. E aqui no Brasil, chegando em março para abril, ele fez 50 já jogos. E olha que faltam jogos aí para terminar o Brasileiro, e assim a gente espera até a final da Copa do Brasil. Mas veja só, cara,
Acho que isso pode dar uma explicação. Mas, sinceramente, cair todo o time de rendimento, a gente está falando de Robert Renan, a gente está falando de Barros, de Ryan, é muito gritante, né? Acho que o Diniz, na coletiva dele, menciona a questão de física. Pô, parte física tá complicada, e também a questão de anímica, de vontade, mas pô, tá faltando vontade nessa reta final, de não ter aproveitado a oportunidade, né? Diniz comenta isso também. Cara, a realidade é que o Vasco se coloca numa situação que ele mesmo poderia estar bem mais tranquilo. Não poderia estar disputando a zona da Libertadores, ok, mas não precisava estar nessa situação tão problemática como essa do Brasileirão, agora faltando 3 rodadas. E o Internacional, né? Vocês sabem bem, ontem contra o Santos, metralhou, atacou no primeiro tempo, fez 1-0, perdeu o gol a rodo, mas empata com o Santos em casa, termina o jogo, torcida vaiando, torcida com medo, né? O Inter continua brigando para não cair, o Santos pontua, e o resultado bom, a gente pode dizer, o Mirassol meteu o sarrafo no Ceará, ganhou de 3-0, um Ceará que também preocupa bastante. O Vasco permanece na 13ª posição no Campeonato Brasileiro, né? Porém, a diferença para o Z4 cai para 4 pontos. Caso o Santos vencesse, ficaria em 3 pontos. Então, o Vasco tem ainda uma rodada sem entrar na zona do rebaixamento, vamos poder dizer assim. Atrás do Vasco, Ceará com 42, Inter com 41, Vitória com 39. E aí vem Santos com 38. Sinceramente, com todo respeito aos meus amigos torcedores do Lion, do Fortaleza, eu acho que para o Fortaleza está começando a ficar muito difícil. 34 pontos, 4 pontos de diferença para o Santos, sendo que, apesar do Fortaleza ter 4 jogos, você já está na conta do chá aí, tentando escapar, né? 4 jogos para fazer, tem um jogo atrasado contra o Atlético Mineiro. A verdade é que o Vasco tem 2 jogos em casa para resolver a sua vida, e começa a tentar resolver essa sua vida contra o Internacional. Vamos ver se o Vasco leva a sério, não é soberbo, não é acomodado. É assim que a gente torce para que esse jogo contra o Internacional role. Coutinho volta, como a gente já destacou, e teremos a ausência do David e do Titi. David suspenso pelo cartão vermelho, o Titi pelo 3º cartão amarelo. Sinceramente, eu acho que o time tem que ser o mesmo contra o Bahia. Não sei como é que está o Nuno, acho que tem que fazer essa análise com o Nuno, se ele vai conseguir entregar, se ele pode entrar no segundo tempo, aí a gente pode pensar em mudar a equipe, mas eu acho que tem que ser o mesmo time, com o Coutinho entrando no lugar do Matheus França. Não consigo ver invenções agora, né? É um Vasco que estava jogando bem com essa equipe, estava tendo um bom rendimento com essa equipe. Hugo Moura, Barros, Robert Renan, Carlos Cuesta, e do nada a coisa desmanchou. E vamos torcer, né? Vamos torcer. O Diniz, assim, também está com a corda no pescoço, né? Imagino que caso não venha um resultado positivo contra o Inter, a cabeça do Diniz esteja prêmio, né? Rolou um papo até dele ter colocado o cargo à disposição em Salvador, mas nada se confirmou, assim. Muita gente pedindo que o Pedrinho ou que a comissão técnica na representação do futebol, digo, o Admar Lopes, viesse a público falar com a torcida, chamar a torcida para o jogo do Internacional, mas até agora a gente não teve nada parecido. Então, cara, é fechar o elenco, correr atrás desse resultado e o Vasco conseguir finalmente ter calma nesse Campeonato Brasileiro e focar na Copa do Brasil. É isso, meus amigos. Muito obrigado pelo carinho. Boa terça para vocês, e qualquer notícia nova a gente vai trazendo aqui.
Valeu, abraço.